Bom dia, pessoal. Saudações espaciais a todos. Bem-vindos aí a mais um seminário do grupo de pesquisa aí do SMOC. Agradeço aí a todos aí pela participação no seminário de hoje. Bom, nosso grupo, né, tem o intuito de divulgar trabalhos científicos aí na área de engenharia espacial, né, e áreas correlacionadas, né, de astronomia e tudo mais. E a dinâmica do nosso grupo é que ela funciona da seguinte forma, né? Então, para quem não é do grupo, primeiramente nós vamos ter nessa primeira hora a apresentação, feita pelo palestrante. Nesse momento a gente pede que vocês mantenham os microfones desligados para não interferir aí na apresentação. E depois, no segundo período, né, a gente vai estar abrindo aí para perguntas, respostas e comentários, né, e discussões a respeito do trabalho. Daí existem duas opções, vocês podem clicar aí na mãozinha e a gente vai chamando pela ordem. Ou pode deixar uma pergunta, né, ou comentário no chat, que a gente vai lendo aqui para o palestrante também, tá? Fiquem à vontade. Bom, no seminário de hoje, né, nós temos aqui o privilégio, né, de receber o vice-coordenador técnico da missão do ITASAT 2, do Centro Espacial ITA, o doutorando em Ciência e Tecnologias Espaciais aqui pelo ITA, o Renan Menezes, que vai apresentar o trabalho intitulado Projeto ITASAT 2, uma missão de CubeSats em voo de formação para monitoramento de clima espacial e capacidade de demonstração tecnológica de geolocalização. Então, o Renan ele é mestre em Ciências e Tecnologias Espaciais pelo ITA, profissionalmente trabalha aí no Centro Espacial ITA, sendo atualmente o vice-coordenador técnico da missão ITASAT 2, possui experiência consolidada em missões espaciais, tendo participado de operações do projeto do ITASAT 1 e contribuído aí significativamente para o desenvolvimento e operação do projeto Sport. A sua atuação se destaca pela integração entre conhecimento técnico e gestão, com foco em engenharia de sistemas, análise de missão e gerenciamento de projetos espaciais. Além disso, ele tem direcionado suas pesquisas para a aplicação de técnicas de machine learning no contexto aeroespacial, buscando aí soluções inovadoras para o desenvolvimento complexo do setor, e atualmente é um doutorando aqui no ITA. Então, Renan, muito obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que é muito corrido lá no seio, lá, dos projetos e muitas coisas, né? Mas, então, agradeço bastante aí por ter dedicado aí para montar essa apresentação, tirar esse tempinho para falar um pouquinho e divulgar, né, desse projeto importante aí para o ITA, que é o ITASAT 2. Então, fica à vontade aí quando você quiser compartilhar e dar início na apresentação. Obrigado, Willer, pela introdução. Gostaria de agradecer ao convite, né, de poder fazer essa apresentação aqui. Para mim é uma honra estar fazendo essa apresentação para o grupo E2MOC. Então, vou compartilhar minha tela agora para iniciar a apresentação. Acredito que vocês consigam ver minha tela, certo? Sim. Estão vendo a apresentação no modo apresentação? Estamos sim. Perfeito. Então, bom, como o professor Willer falou, né, eu vou estar apresentando sobre o projeto ITASAT 2. Eu trabalho atualmente no Centro Espacial ITA, né? Eu estou como vice-coordenador técnico da missão ITASAT 2. A missão ITASAT 2, o projeto ITASAT 2, tem como gerente aí o professor Loures, né? E como coordenadora técnica a Lídia Sato. Então, eu vou estar falando um pouco, né, sobre a missão ITASAT 2, quais são os objetivos dessa missão, trazer um pouco das informações com relação aos subsistemas, né, a forma como que nós fazemos nosso desenvolvimento de satélites no Centro Espacial ITA. Obviamente que eu vou estar apresentando aqui uma visão geral, né, do mais atual do que a gente tem feito até o momento, né, para a missão ITASAT 2, e obviamente que aqui contém um trabalho, né, de toda uma equipe por trás, né, uma equipe multidisciplinar que conta com diversas disciplinas, aí, diversas especialidades, né, alunos de graduação, pós-graduação, tanto do ITA quanto de outras universidades também. Então, é importante a gente destacar, né, que isso aqui é um trabalho feito em grupo, um grupo de excelência, né, um grupo de excelência que nós temos no Brasil. Então, é um trabalho aí que conta aí com diversas pessoas aí que vem se dedicando para que isso possa acontecer. Então, começando falando um pouco do escopo, né, da missão ITASAT 2, aqui nós estamos falando de 3 satélites, né, da categoria de CubeSats, né, satélites padronizados aí, que tem 3 objetivos, né, principais, vamos dizer assim. A gente conta, então, com uma missão, 2 missões, uma missão científica, né, que é estudar fenômenos físicos que acontecem na atmosfera, né, em uma das camadas da atmosfera, e uma segunda missão, que seria uma missão de demonstração tecnológica, né.
Então, a missão como primeiro objetivo aqui, né, da missão Intelsat 2, o escopo, seria fazer a demonstração tecnológica de fazer a geolocalização de alvos terrestres, né, mais propriamente embarcações que estejam aí no mar, através de sensores que a gente vai ter embarcado aí no satélite da missão Intelsat 2, né? Sensor de RF e sensor óptico, né? E o objetivo é justamente identificar esses alvos, né, no caso aqui, essas embarcações. Aqui a gente está falando de embarcações não colaborativas, ou seja, embarcações que praticam algum ilícito, né, nas águas brasileiras aí. Então a gente está falando aqui de monitorar, né, toda a Amazônia Azul, que seria a região da costa do Brasil, que é de soberania nacional e que as Forças Armadas aí têm que proteger essa região, né? E proteger e monitorar essa região. E o que a gente está propondo, então, para a missão Intelsat 2 é um sistema, uma demonstração tecnológica de um sistema capaz aí de fazer essa identificação, essa localização, né, dessas embarcações não colaborativas que estão nessa região da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, através aí então, de sensores, né, e a aplicação de técnicas para poder fazer essa geolocalização. Então, a gente vai ter um sensor de RF, que vai pegar informações de radiofrequência, né, emitida dessas embarcações, pode ser através de radares, de anticolisão, radares meteorológicos, né? E aí vão ter algoritmos que vão possibilitar que seja feita a triangulação e a localização desses alvos, né? Possibilitando que seja fornecendo informações para as autoridades, né, do Brasil, para que elas possam atuar aí e combater todo o ilícito que aconteça nessa região de soberania nacional. A segunda missão seria a missão de clima espacial, né, de ciência, seria estudar, né, os efeitos, né, de um fenômeno que acontece na região da atmosfera, mais especificamente na camada da ionosfera, que seria a cintilação ou formação de bolhas de plasma, né? E esse evento, quando ele ocorre, ele acaba ocasionando alguns efeitos, né, para as tecnologias que nós temos aqui, né, na nossa região. Então, por exemplo, para desenvolvimento de uma agricultura de precisão, pousos de aeronaves, quando esse fenômeno acontece, essa formação de bolhas de plasma acontece, a gente perde, né, o sinal vindo da constelação de GPS, por exemplo, e isso impossibilita que, por exemplo, o maquinário autônomo lá da agricultura de precisão continue trabalhando. Então, quando esse fenômeno acontece, as máquinas têm que parar, né, e esperar esse fenômeno passar para que aí a gente possa restabelecer a comunicação com a constelação de GPS e aí elas continuarem operando. Então, é de interesse, né, da comunidade científica entender melhor esse fenômeno, né? Esse fenômeno já é conhecido, já tem alguns estudos, inclusive o SPORT, que é o projeto que foi lançado, né, em 2022, que é o antecessor do Intelsat 2, né, ele já fez coleta de dados, existem plataformas também que fazem coleta de dados desse fenômeno em solo, porém, a missão Intelsat 2 ela vai contribuir, vai trazer valores agregados, porque vão ser 3 satélites, né, e eu vou explicar melhor adiante o motivo disso. Então, esse seria o segundo objetivo, né, escopo dessa missão, que estaria dividida entre a missão de demonstração e a missão de ciência, que é essa missão de identificação e medidas, né, do fenômeno de bolha de plasma que acontece na ionosfera. E, em terceiro, a gente tem aqui, vai ter a capacidade de fazer o processamento, né, a bordo, através do Edge Computing, né, que seria a computação de bordo, né, onde a gente vai ter a capacidade de embarcar algoritmos de inteligência artificial, machine learning, para fazer justamente o processamento de dados, né, tanto dos dados de geolocalização, né, quanto os dados de clima espacial, né, das bolhas de plasma, né, e aí a gente desce, então, a informação. Obviamente que a gente vai ter a possibilidade de descer tanto os dados brutos, né, quanto os dados pré-processados pelo computador de bordo, capaz de fazer edge computing a bordo, né, mas aí a gente vai tratar também mais adiante. Então, basicamente, esse seria o escopo geral da missão Intelsat 2, estudar esses fenômenos físicos e também demonstrar a capacidade tecnológica de fazer a geolocalização. Aqui eu trago um vídeo, né, que mostra, né, essa questão da parte de geolocalização, de como que seria uma sequência de eventos, né, uma possível sequência de eventos para fazer a geolocalização de uma embarcação que esteja lá na Zona Econômica Exclusiva Brasileira, né.
como eu disse anteriormente, a gente vai ter a capacidade de fazer o processamento a bordo do satélite e também fazer o processamento em solo, né? Esse cenário que a gente está mostrando aqui seria fazendo o processamento em solo, e aí depois eu vou comentar um pouco sobre os tempos, né, necessários para fazer isso, mas também existe a possibilidade de fazer a bordo. Então, aqui, nesse caso, quando o satélite ele passa e existe um VESO, né, uma embarcação não colaborativa, nesse caso aqui a gente está simulando uma embarcação estática, né, que esteja lá na Zona Econômica Exclusiva Brasileira, com o sistema de AIS desligado, né? O AIS seria um sistema Automatic Identification System, né? É um sistema que a maioria das embarcações aí elas têm. Ele foi um sistema que foi desenvolvido aí para evitar, né, colisão, então as embarcações conseguem receber informações de outras embarcações e aí evitar com que haja colisão em alto mar, né, por exemplo. E também ele é um sistema utilizado para emergência. Então, quando você tem alguma emergência, esse sistema ele fornece a sua localização, latitude, longitude, informações sobre o seu navio, qual que é o tipo de navio, tal, que auxilia aí a encontrar esse tipo de embarcação. Porém, né, quando você tem algumas embarcações não colaborativas, né, o que eles tendem a fazer é desligar esse sistema, que seria como se fosse um transponder, né, de uma aeronave, e aí eles ficam invisíveis, vamos dizer assim. Então, o objetivo da demonstração tecnológica de geolocalização do Itasat-2 é justamente identificar esses navios, né, que estão com o sistema de AIS desligado, porém eles não vão desligar, por exemplo, os radares meteorológicos, porque eles precisam saber como está a condição do tempo, ou o radar de colisão, né, porque eles precisam saber se tem algo próximo de onde eles estão navegando. Então, nessa simulação, nesse vídeo que eu trouxe aqui, primeiro o satélite está passando em órbita, e aí ele capta, né, ele recebe o sinal do radar lá da embarcação, né? Ele pega esse sinal quando o Itasat-2 ele passa sobre uma ground station, né? No caso aqui a gente está considerando a ground station que a gente está desenvolvendo para ter no Centro Espacial ITA. A gente desce os dados do sinal de RF que foi captado quando o satélite passou próximo à embarcação, né? E aí é feito o processamento dos dados daí em solo, né, da geolocalização dessa embarcação. E na próximo contato que a gente tem com a estação do Centro Espacial ITA, a gente sobe, então, a informação de onde estaria essa embarcação, e aí quando o satélite ele passa em cima dessa embarcação, a gente faz o imageamento, né, que seria o segundo sensor que a gente tem, para poder levantar mais características e informações dessa embarcação que estava com o seu sensor de AIS desligado, por exemplo, portanto, se tornando um alvo suspeito de algum ilícito na nossa Zona Econômica Exclusiva Brasileira, né? Então, aqui a gente tem, para esse cenário específico, né, para essa simulação, a gente tem os tempos para isso, então isso vai demorar um pouco mais de meio-dia, né, para você fazer todo esse processo com o processamento em solo, né, desde o momento que você faz a identificação do seu embarcação, com o sensor de RF, até o momento que você envia os dados para solo, esses dados são processados em solo, e aí você tem uma segunda passagem em cima da estação de solo, onde você sobe as informações da latitude e longitude do satélite, e aí você faz a próxima vez que você passa em cima desse alvo, você faz o imageamento para levantar mais características desse alvo, né? Inclusive corroborar aí para a geolocalização, melhorar, né? Porque daí você consegue fazer, através de dados de ancillary data da spacecraft, né, da posição, da velocidade da spacecraft, e da imagem que você tem, você consegue melhorar a sua geolocalização inicialmente feita lá com o sistema de RF, né? Obviamente que é possível utilizar outras estações, né, estações contratadas com Ground Station as a Service, para poder diminuir esse tempo, né, de fazer toda essa demonstração, e também com a capacidade de fazer o processamento a bordo, você pode diminuir muito o tempo para você fazer essa localização, né, dessa embarcação aí não colaborativa. Então, tendo a capacidade de fazer
o processamento a bordo. No momento em que você está passando e pegando o sinal de RF da embarcação, você já pode iniciar o processamento a bordo e já iniciar uma manobra, talvez no seu satélite, para você fazer o apontamento e já começar a capturar imagens para poder levantar mais informações sobre o alvo, né? Então, são possibilidades que a gente tem, e eu trouxe essa daqui só para ilustrar como que seria essa sequência de eventos para fazer a demonstração tecnológica de geolocalização. Aqui eu trago aqui algumas informações, algumas características, né, da missão Intelsat 2 e alguns objetivos, né, que vão ser cumpridos em órbita, né, algumas medidas. Então, a missão Intelsat 2 ela é uma evolução incremental da missão Sport. A missão Sport foi um satélite aí em parceria entre Brasil e Estados Unidos, né, que era uma missão dedicada exclusivamente para o clima espacial, uma missão científica, né, que era estudar o fenômeno lá das bolhas de plasma na ionosfera, né. Essa missão foi um sucesso, foi lançada em 2022, o Sport ele capturou informações, ele teve medidas, né, dessas bolhas de plasma que foram publicadas aí em congressos, né. Depois eu posso passar o link da missão e um link também dessas publicações. E então a missão Intelsat 2 ela é um progresso da missão, uma evolução, né, da missão Sport, né. A missão Sport ela não contava com capacidade propulsiva e a missão Intelsat 2 já conta com essa capacidade propulsiva, né, justamente para poder fornecer mais dados para a comunidade científica poder estudar e analisar o fenômeno da bolha de plasma, né. Então, como na missão Sport a gente tinha um satélite só, quando o satélite ele passava na região, né, onde que essas bolhas de plasma se formam, que basicamente é a região do Equador, que pega e vai de baixas latitudes, de menos 35 graus de latitude até 35 graus de latitude, o Sport passava e pegava, coletava informações com relação à bolha de plasma, e daí na próxima órbita que o satélite passava, a bolha já não estava mais lá, né? Porque ela evolui, ela começa pequena e ela vai ficando média, grande, e depois ela some, né? E então o Intelsat 2 ele veio justamente para fornecer mais informações, né, com uma resolução de espaço temporal. Então vão ser 3 satélites que vão estar voando informação de voo, né, e possibilitando com que então um primeiro satélite passe e pegue o início da formação da bolha de plasma, depois um segundo satélite passe e pegue o meio, e um terceiro satélite vem, passa e pega a bolha completa, né? Então possibilitando e agregando mais valor aí para os cientistas, para eles poderem estudar e entender melhor esse fenômeno aí, como que ele se forma, e aí para poder desenvolver modelos que auxiliem aí a gente a desenvolver tecnologias aqui que sejam eficazes contra esse fenômeno, né? Então, desenvolver uma agricultura de precisão, mesmo acontecendo esse fenômeno, que as máquinas não parem, ou que a gente consiga pousar aeronaves mesmo tendo a formação de bolha de plasma, né? Além do mais, o Intelsat 2 ele serve como uma plataforma para missões em Deep Space, né? Então, a gente tem outro projeto que está sendo desenvolvido também no Centro Espacial ITA, que é a missão Selenita. É uma missão que vai para a Lua, né? Um ambiente lunar é um ambiente aí bem próximo do Deep Space, né? Onde a gente tem aí um ambiente muito mais rigoroso do que o ambiente aqui de baixa órbita terrestre, né? Com relação a questões de radiação, a questões de temperatura também. Então, a missão Intelsat 2 alguns dos subsistemas estão sendo desenvolvidos pensando já na missão Selenita, né, em robustecer esses subsistemas do Intelsat 2 para que eles possam ser utilizados também na missão Selenita, que é uma missão de Deep Space. E aqui algumas características da missão Intelsat 2, né, são três satélites, 3 CubeSats idênticos, que possuem os mesmos componentes, né, que vão voar em voo de formação. Aqui a gente está falando de um 16U, né, com aproximadamente 30 quilos. Eu não sei se, provavelmente, na nossa plateia tem gente que é familiarizado com sistemas espaciais, tem gente que não. Um CubeSat, né, o padrão CubeSat com um U, nada mais é que um cubo com 10 centímetros de aresta, onde você consegue montar o seu satélite. Ele foi pensado aí para universidades, né, lá nos anos 2000, colocasse em prática o conhecimento que os alunos aprendessem em sala de aula para o desenvolvimento de satélites, né? E então, com um U, você consegue montar um satélite já. No nosso caso aqui, a gente está falando de 16U, 16 cubos de 10 centímetros de aresta, para fazer essa missão que vai ser a missão Intelsat 2. Né? Então, aqui a gente tem uma concepção artística, e depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais em detalhes qual a estrutura, né, do nosso satélite, quando a gente entrar no subsistema de mecânica.
E aqui a gente tem também a questão do tempo de vida, né, operacional da missão, que seria 2 anos, e aqui seria a órbita, né, que o satélite seria lançado. Então, começaria com uma órbita de 500 quilômetros de altitude e depois ele realizaria manobras, né, com o sistema propulsivo para descer essa altitude para algo em torno de 370, né. E a gente está falando de uma inclinação de 45 graus de inclinação, onde o satélite seria lançado, né. Aqui a gente tem alguns objetivos, que são medidas e demonstrações que vão ser feitas com o Itasat 2, então, de medidas físicas, né, da questão do plasma, né, no movimento de plasma na ionosfera, da densidade e temperatura desse plasma, impedância, então, estão sendo desenvolvidos instrumentos que vão ser capazes de fazer essas medições aí em órbita, coletar esses dados, aí processar esses dados, mandar para solo para que a comunidade científica possa estudar. Também está sendo desenvolvido um instrumento para fazer medidas de radiação ionizante. Esse instrumento está sendo desenvolvido pelo ITA, depois eu vou falar mais detalhes sobre ele. E aqui tem os objetivos relacionados à parte de demonstração tecnológica de geolocalização, né, que seria fazer a geolocalização de um alvo, né, através da emissão de RF, e também a geolocalização de alvos utilizando imagens, né, e a parte de voo de formação que vai possibilitar com que a gente tenha o satélite voando em algumas topologias, que eu vou apresentar mais à frente, que vai agregar valor aí para a comunidade científica, tanto do ponto de vista de ciência, e vai possibilitar também com que seja feita algumas demonstrações tecnológicas de geolocalização, né, com algumas técnicas que eu vou abordar mais à frente. Então, aqui a gente tem uma visão geral do observatório, né, que seria a parte da plataforma mais os instrumentos, né, então, dividido entre essas duas missões que a gente tem, né, que seria a de demonstração tecnológica e a de ciência. Então, a parte de ciência, da missão científica, a gente tem o que a gente está chamando aqui de EPIC, que seria o Equatorial Plasma Irregularities Constellation, né, que seria a parte de estudo de clima espacial, e aqui seria os instrumentos, né, que vão estar fazendo parte desse pacote de ciências que vão estar coletando informações aí para que a comunidade científica consiga estudar e entender essa formação de bolha de plasma, né. Então, existe, aqui a gente tem também quem vai estar desenvolvendo cada um desses sensores, então, o IVM, por exemplo, que é um sensor de velocidade de íons, né, que mede velocidade de íons. Ele vai estar sendo desenvolvido pela UTD, Universidade de Texas Dallas. A gente tem o CITEX, que é um GPS, né, para fazer ocultação. Ele vai estar sendo desenvolvido pela Aerospace Corporation dos Estados Unidos. O SWP, que é um outro instrumento, ele vai estar sendo desenvolvido pela Utah State University. A gente tem o Pegasus, que eu mencionei anteriormente. Ele é um instrumento que vai medir radiação ionizante, né, e ele está sendo desenvolvido pelo ITA. E a gente tem aí a parte de geolocalização, né, onde vai ser embarcada uma câmera a bordo do satélite, né, que vai estar tirando imagens e aí fazendo a geolocalização através dessas imagens, né, levantando características, classificando embarcações através de imagens. Isso aqui é um payload que é de responsabilidade dos Estados Unidos, né, pessoal do NRL, Naval Research Laboratory, e a gente tem também o payload que está sendo desenvolvido no ITA também, vai estar sendo desenvolvido no ITA, que seria o sensor de RF, né, que vai ser um SDR aí para captar para receber, né, esses sinais de RF e aí fazer todo o processamento aí para fazer a geolocalização, né, utilizando o sensor, utilizando sinais de RF. E aqui a parte de Edge Computing, né, que é um instrumento que está sendo desenvolvido pela Utah State University também, que vai ser capaz do que a gente faça, então, todo esse processamento a bordo, utilizando aí algoritmos de machine learning, inteligência artificial, para que possa ser feito o processamento a bordo e a gente consiga descer a informação já pré-processada ou processada. Vou falar agora um pouco sobre o conceito de operação, né, da missão Itasat 2, uma visão geral de como que vai ser. Então, aqui a gente tem a timeline, né, com o tempo de vida da missão Itasat 2, né, que seria os 2 anos. Então, aí a gente começa desde o lançamento do satélite, né, que a gente está considerando o lançamento feito via Falcon 9, né, que é um veículo da SpaceX,
Aí a gente entra nas fases, né, da missão do EUTELSAT 2, que seria a fase de LEOP, né, que é Launch Early Operation Phase, onde é feita toda a inicialização do sistema, a abertura dos mecanismos, né, e aí a gente entra na fase de comissionamento, onde tem toda a equipe de engenharia, né, uma equipe de operação, que vai checar, verificar a saúde dos subsistemas do satélite, ver se tudo está funcionando de acordo com o que deveria estar funcionando, né? Então a gente fica nessa fase de comissionamento por um tempo, onde é feita toda a análise, checks da saúde do satélite, né? E aí depois a gente entra, de fato, na operação do satélite, onde a gente dividiu em 2 fases, né? E aí que começa, então, as demonstrações tecnológicas, as medidas de ciência, né? Então, num primeiro momento, a gente entra nessa fase aí sem nenhuma formação de voo, e aí a gente começa a coletar informações tanto dos sensores, né, dos payloads de clima espacial, como também fazer a demonstração tecnológica de geolocalização, né? E aí depois a gente já começa a fazer, a entrar em uma topologia de voo de formação, que seria o voo de formação string of bits, né, que seria a separação entre os satélites, né, que é justamente para a gente ter a medida, né, do clima espacial com a resolução espaço-temporal. Então, você vai ter um satélite passando, pegando informação, logo em seguida vem um segundo satélite, passa, coleta mais informação, e um terceiro satélite vem e passa, coleta mais informação, dando, então, uma quantidade de dados maior para que os cientistas possam estudar e entender o fenômeno de bolha de plasma. Então, aqui tem um videozinho que mostra isso. Então, a gente coloca o satélite nessa configuração, realizando algumas manobras com o sistema propulsivo, né, para fazer essa separação entre os satélites. E aí você tem os satélites aí, um na frente do outro. Então, para a gente conseguir ter essa resolução espaço-temporal. Uma vez, então, a gente demonstrando essa capacidade, né, tanto de fazer essa formação, esse voo de formação, quanto de coletar os dados de ciência, fazer a demonstração tecnológica de geolocalização, a gente faz, então, a descida do satélite para uma órbita com uma altitude menor, né, que vai ficar em torno de 415 quilômetros, né. Então, aí nesse período a gente muda a topologia do voo de formação, a gente entra em uma outra topologia, que seria o Cross Meridian Sampling, né, que a gente está chamando, onde os 3 satélites eles vão estar cruzando um meridiano ali do Equador, próximo do mesmo tempo, né. Então, isso vai agregar e vai fornecer outro tipo de informação para a comunidade científica, né, para ver a evolução das bolhas de plasma, como ela acontece com relação à latitude. Então, você vai ter os 3 satélites pegando informações, né, informações das propriedades físicas, né, da camada da atmosfera, em diferentes pontos de latitude, porém na mesma longitude, né, e isso vai agregar um certo valor para a comunidade científica. E também com essa topologia de informação, que é essa que vocês estão vendo aqui no videozinho, possibilita com que a gente aplique algumas técnicas de geolocalização que para a gente fazer a demonstração tecnológica com o nosso satélite. Então, a gente vai ter técnicas tanto para fazer geolocalização com um satélite, quanto a gente também pode aplicar e demonstrar a capacidade de fazer geolocalização utilizando os 3 satélites, né, com essa topologia de voo de informação. E aí a gente deixa os satélites decaindo naturalmente, né, de 415 até 365, obviamente mantendo o voo de informação, né, para continuar coletando dados, tanto de clima espacial quanto fazendo a demonstração tecnológica de geolocalização. E aí depois, quando a gente chega em torno de 365 quilômetros, que é uma altitude aí que é de interesse, né, da comunidade científica, que é aonde que se inicia aí toda a formação de bolhas de plasma, a gente fica nessa altitude, mantendo o voo de formação e coletando os dados de ciência e fazendo a demonstração tecnológica, até a gente completar aí os 2 anos de missão, né, e aí depois a gente entra na fase de disposal, né, que é fazer o encerramento da missão, e aí o satélite ele vai reentrar na atmosfera e vai se desintegrar. Agora eu vou falar um pouquinho dos segmentos de missão, né? Então, basicamente, a gente tem os segmentos de lançamento, o segmento solo, né? O segmento espacial. Nessa apresentação aqui, o foco vai ser no segmento espacial, que é a responsabilidade nossa, né? Que nós estamos desenvolvendo aqui no Centro Espacial ITA, né? Mas, obviamente, que a gente tem que levar tudo em consideração o segmento espacial e o segmento solo também, levantando os requisitos, verificando as interfaces, né, tanto com o segmento de lançamento quanto com o segmento solo, né, para garantir que o nosso sistema ele se comunique muito bem entre diferentes segmentos e que a missão possa ser cumprida com sucesso, né. Então, agora eu vou entrar um pouco na parte
de como que é feito, né? Então, eu mostrei todo o objetivo da missão InterSat 2, o porquê, né? Quais são os objetivos da missão, e agora a gente vai entrar na parte de engenharia de sistemas, e depois em cada disciplina, em cada subsistema, para mostrar como que isso é feito, e depois a gente entra na parte de gestão, né? Como que a gente faz todo esse desenvolvimento, quais as metodologias que a gente utiliza no Centro Espacial ITA. Então, a parte de engenharia de sistemas aqui, a gente levanta todos os requisitos de missão, né, baseado naqueles objetivos iniciais lá no escopo da missão. A gente levanta os requisitos de missão que são necessários para que a gente possa atender, possa cumprir os objetivos e atender as expectativas aí dos stakeholders, né. Então, aqui, eu trouxe de forma bem resumida, né, nossos requisitos de missão. Aqui, na verdade, eu trouxe só os títulos, né, dos requisitos de missão, mas obviamente que tem todo um statement, né, um mission statement requirement, tem toda a parte de verificação e validação, a rationale, né, o porquê de existir esse requirement, mas, e a gente faz isso utilizando algumas ferramentas, a gente utiliza planilhas do Excel para poder fazer toda essa rationale, né, e descrever todo o mission statement, a rationale do requisito, como que é verificado e validado esse requisito. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia e ver a quantidade de requisitos que a gente tem, né, eu trouxe só de forma resumida, né. Uma vez a gente tem os requisitos de missão, depois a gente desdobra para os requisitos de sistema, né? Aí onde a gente tem os requisitos aí relacionados à parte de potência, de mecânica, relacionados ao ambiente, né? Resistência, capacidade de operar no ambiente espacial, a parte de controle e comunicação. E, novamente, aqui a gente tem uma planilha, onde a gente tem todo o mission statement, tem a verificação, o método de verificação e validação desse requisito, a racionale, né, o motivo de por que existe esse requisito, né, que seria os requisitos de sistemas. E depois a gente vai desdobrando para requisitos de subsistemas, até chegar lá a nível de componentes, né. E aqui a gente tem a matriz, né, de rastreabilidade entre os requisitos de missão e sistema, né. Daí a gente consegue verificar se todos os requisitos de missão estão sendo cobertos por um requisito de sistemas, né, e se não estamos esquecendo de nenhum requisito de missão, né, e que não tenha um requisito de sistemas envolvido, né. Então, isso ajuda a gente a manter essa rastreabilidade e identificar, rastrear, né, cada requisito de missão, sistemas, e depois fazer isso ajuda a gente a fazer a verificação e validação mais à frente. Agora eu vou entrar um pouco nos subsistemas, né, vou mostrar de forma geral aí, o que a gente tem de desenvolvimento até o momento, né, começando aí pelo subsistema de mecânica, né, onde aqui a gente tem um design preliminar, né, do InterSat 2. Obviamente que as coisas mudam, e depois eu vou falar para vocês qual que é a forma, né, de gerenciamento que a gente trabalha no Centro Espacial ITA, mas nesse momento, esse seria o design mecânico mais atual que a gente tem na missão InterSat 2. Aqui a gente tem, né, uma imagem aqui, né, com a arquitetura mostrando qual que seria a direção de voo, o apontamento para nadir, né, que seria o apontamento para a Terra, para onde que ficaria apontando para a Terra, o apontamento para zenith, né. Então, essa face aqui seria a face de direção de voo, onde aqui a gente tem alguns instrumentos, né, por exemplo, o IVM, aqui a gente tem também o sensor de estrelas, né, e aqui alguns booms que são referentes aos instrumentos de clima espacial. E aí, aqui na parte de baixo do satélite, né, a face que fica apontando para o nadir, ou seja, que fica apontando para a Terra, a gente tem toda a parte de comunicação, né, tem a parte ótica, né, para fazer a geolocalização por imagem, e as antenas, né, tanto as antenas do sistema de sensor de RF, para fazer geolocalização de RF, quanto as antenas para a gente se comunicar, descer dados, enfim, e depois eu vou falar um pouquinho mais de quais são os canais de comunicação que a gente está considerando para o InterSat 2 no subsistema de comunicação. Mas aqui, então, a gente tem essa visão aí, geral, né, do nosso sistema, da parte mecânica, um 16U, e aqui a gente traz, então, uma visão interna, né, de como estão dispostos, né, alguns subsistemas dentro da nossa plataforma, né. Então, a gente tem a parte do subsistema de controle de bordo, né, onboard data handling, a parte do sistema de comunicação, TTIC, a própria estrutura, né, que a gente segue, então, o padrão CubeSat, né, que possibilita com que a gente faça uma integração
padronizada, né, desses componentes, seguindo padrões já bem estabelecidos, né, no setor espacial, a parte de AOX, né, que faz todo o controle de atitude do satélite, o propulsor, né, onde tem os tanques, as tubeiras, a parte de geração de energia, de armazenamento de energia, no EPS, armazenamento, condicionamento e distribuição de energia, que seria o EPS. E aqui a gente tem, então, onde que estariam os payloads, né, os instrumentos que vão fazer as missões, tanto de clima espacial quanto a demonstração tecnológica de geolocalização. Então, aqui a gente teria onde ficaria o SDR para fazer geolocalização, a parte o sensor de CTEX, né, que é o GPS para fazer geocultação, o Pegasus, que seria o instrumento de radiação, a câmera, né, que faria as imagens, toda a parte do sensor de IVM, a parte do processamento, a placa de processamento do sensor de IVM, o laser, que seria o responsável por fazer o edge computing, né, a bordo, e a placa do SWP, que é a placa dos booms, né, que são aqueles mecanismos que ficam, que se abrem, que seriam esses aqui, né. Então, aqui você tem o elemento sensor, e aí você tem a placa que faz do processamento dos dados coletados por esse elemento sensor. Então, uma vez a gente tendo, né, definido a parte mecânica, né, do nosso satélite, aí a gente começa a fazer alguns estudos, né, da parte térmica. A gente entra no subsistema térmico, né, que a gente tem que fazer as simulações para garantir que os componentes, tanto da plataforma quanto dos payloads, eles vão sobreviver, né, ao ambiente de temperatura dentro do satélite, né? Então, a gente tem que fazer simulações para garantir que nos pontos em que cada componente estiver, ele vai estar operando dentro do limite, né, do range de limite de temperatura operacional dos instrumentos ou do payload, né? Então, a gente faz toda uma caracterização do ambiente externo para entender quais são as fontes de radiação, né, que vão afetar no sistema térmico. Então, a gente tem a radiação provinda do Sol, né, do fluxo solar, que contribui aí para o aquecimento do satélite, né, para a parte de albedo também, que seria a parte de radiação que é refletida na superfície da Terra e também influencia no sistema térmico do satélite, e a parte do infrared da Terra, né. E aí a gente faz algumas simulações, então, a gente começa com um modelo simplificado, né? Esse aqui é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo capitão Bruno Matos. Ele fez o doutorado dele na Utah State University e ele desenvolveu essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta para fazer análise térmica com um modelo simplificado, e isso aqui é fundamental, né, quando a gente está nessas fases da missão que a gente está atualmente, onde a gente tem algumas indefinições mecânicas ainda. Então, a partir de um modelo simplificado com um nó interno, né, e aí considerando as faces e todos os painéis solares, você consegue simular e ver, para você ter uma noção inicial, né, de qual vai ser as temperaturas, o range de temperaturas que o seu satélite vai estar exposto, né. Então, aqui a gente tem alguns resultados, né, dessa simulação de térmica que a gente fez, considerando aqui um nó interno, né, como eu mencionei anteriormente. Então, aqui a gente tem um ângulo beta, que seria a posição em relação ao Sol e a spacecraft, né? Então, quando a gente está com o ângulo beta mínimo, que seria 0, seria o tempo onde a gente tem o maior período de eclipse, né? De acordo com a órbita do satélite, obviamente. Então, durante esse período aqui, a temperatura do satélite tende a ser mais baixa, né? Então o satélite tende a estar mais frio. E aí, conforme esse ângulo ele varia de acordo com a dinâmica orbital do satélite, né? Aí você vai tendo uma exposição maior ao Sol, e aí, consequentemente, a temperatura tende a aumentar. E aí você tem que fazer as análises para garantir que todos os subsistemas da spacecraft, né, e os payloads também, eles vão estar operando no limite no range de temperatura adequado, né? Então, é feita toda essa análise, e obviamente que a gente começa com um modelo simplificado, e depois, conforme o projeto vai se desenvolvendo, algumas definições vão sendo tomadas, né, vão sendo feitas, a gente vai evoluindo o modelo para chegar até um modelo mais próximo possível, representativo de como que vai ser, né, com todas as superfícies de contato entre todos os subsistemas, para poder fazer uma análise completinha, e aí verificar se vai haver necessidade de utilizar alguma solução de engenharia, né, térmica, seja passiva ou seja ativa, para poder fazer o controle térmico do satélite. Agora, entrando num outro subsistema que a gente tem
faz parte da plataforma, que seria o OBDH, né, o computador de bordo. Esse aqui é um subsistema, como eu mencionei, né, que a gente está fazendo uma plataforma aí para que tem alguma comunalidade, né, com a missão Selenita, que vai ser uma plataforma que vai operar em Deep Space. Esse é um subsistema que tem a comunalidade, então, com Selenita, e que a gente está desenvolvendo o Eutelsat 2, mas pensando numa missão que vai operar em Deep Space, né, ou seja, um ambiente muito mais rigoroso de radiação e térmico, né. Então, aqui a gente tem toda a parte a gente está dividindo, né, entre um computador de bordo principal, que seria o AppSoc, onde a gente contaria com um processador e lógicas de FPGA, tudo desenvolvidos e embarcadas em um mesmo chip, né? E aí a gente teria também um computador supervisor, né, que ficaria aí supervisionando esse computador principal, e caso ocorra alguma falha, né, não permanente, provinda de radiação, então uma falha de um single event upset ou single event fault interruption, alguma coisa do tipo, esse supervisor possa atuar fazendo o reset, né, do computador principal e fazendo com que ele volte a funcionar normalmente, né. Então, quando a gente fala de radiação, basicamente a gente tem as falhas permanentes e não permanentes. Então, as permanentes é aquela que, uma vez que aconteça, não tem o que você fazer, o sistema não conseguirá voltar, né? E as que não são permanentes, né, você consegue recuperar através de um reboot, um reset, alguma coisa assim, que vai fazer o seu sistema voltar a funcionar normalmente, né? Então, dessa forma que a gente está pensando em robustecer o nosso computador de bordo, né? E, obviamente, utilizando componentes aí que sejam mais tolerantes à radiação, né, componentes RadTol ou RadHard, né, dependendo da criticidade desse componente, para que ele possa suportar o ambiente de radiação aí de Deep Space, né. Então aqui a gente tem uma visão uma arquitetura, né, de como que seria feito esse computador de bordo, a divisão, né, das placas. Então a gente teria a placa de processamento de bordo, né, que contaria com o chip AppSoc e com o MCU para ser o supervisor, e toda a parte de memórias também, né, e tal. Aí depois a gente teria a parte de potência, né, de power, onde a gente teria os conversores DC-DC, e toda a parte de condicionamento e distribuição de energia para o computador de bordo em si. Uma terceira placa, que seria a placa de timekeeping, né, ou timing board, que é onde a gente teria os relógios atômicos, né, também os modos de GPS para garantir que a gente tenha a sincronização de tempo entre a plataforma, a gente possa fornecer essa informação, né, de tempo para todos os subsistemas da plataforma. E, por último, a placa de interface, board, né, que seria onde teriam os transceptores e isoladores, enfim, né, e essa placa ela foi pensada em estar, por último, justamente para facilitar com que tenha o computador de bordo. Ele foi pensado para ser modular, né? Porque aí, no caso, para missões, por exemplo, como eu falei, que tem que ter uma comunalidade entre Eutelsat 2 e Selenita, para a missão Selenita, onde você vai ter outros payloads, não vão ser os mesmos payloads do Eutelsat, né? A gente consegue trocar só essa placa de interface, né? Para ter daí os receptores e toda a parte que é dedicada, né, no caso, para os payloads do Selenita ou para qualquer outra missão futura que o Ciência Espacial ITA possa desenvolver. Então, a gente consegue ter essa modularidade e aí a gente fazer pequenas modificações, né? Então, não precisa mexer em todo o computador de bordo, a gente faz a modificação só na placa de interfaces e o resto se mantém o mesmo. Então, foi pensando nisso que a gente está desenvolvendo esse computador de bordo. Aí a gente entra num outro subsistema também, que é o de comunicação, DTIC, né, onde aqui a gente tem quais são os canais de comunicação que a gente está pensando aí para a missão Eutelsat 2. Então, a gente está pensando no canal de banda X, banda S, banda L e UHF, né, o qual o banda X aí a gente está pensando como um canal para fazer a descida de dados dos payloads, né, dos sensores, né, que a gente consegue descer uma quantidade maior de dados, né, com essa banda. A gente tem a banda S sendo considerada como um canal principal aí para fazer todo o TTIC, né, que seria enviar telecomandos, receber telemetrias, fazer upload de firmware, software, né, via esse canal. A gente tem aí também um canal de UHF, que seria para a gente ter seria o canal secundário, né, de TTIC, onde a gente conseguiria se comunicar com o nosso satélite, caso a gente não
não consiga se comunicar através do canal primário, então o canal de UHF permitiria com que a gente conseguiria mandar telecomandos, telemetria para mudar modos de operação, para, enfim, ter o controle do satélite caso alguma coisa aconteça com o canal primário, né? E a banda L, né, que seria através da constelação, aqui nesse momento a gente está considerando a constelação Iridium, né, que é uma constelação que fica um pouco acima da onde o satélite Itasat 2 vai estar operando, que permite com que a gente também consiga fazer telemetria e telecomando, só que com baixo data rate. Então a gente consegue mandar pequenos pacotes, né, de telecomando e receber pequenos pacotes de telemetria também, para que a gente consiga saber informações básicas, vamos dizer assim, do satélite, né, durante 24/7, né, porque sempre você vai ter um satélite da constelação Iridium vendo o Itasat 2, então você conseguiria ter uma comunicação 24/7 aí para saber como é que está o seu satélite, né. Então, basicamente, essa seria a nossa arquitetura de comunicação do Eutelsat 2, e aí, onde cada um desses rádios, né, eles estariam conectados, né, até pensando também em ter uma redundância e tal. Aqui, a gente tem informações com relação à parte desses rádios, né, que eu mencionei anteriormente, com alguns dimensionamentos aqui, algumas dimensões, que é importante para o pessoal da mecânica, por exemplo, para eles poderem verificar, né, esses rádios, o espaço disponível para esses rádios e como conectar esses rádios dentro da plataforma. Então, precisa ter uma conversa entre todas as disciplinas, né, porque uma disciplina afeta na outra. Então, por exemplo, os rádios, né, eles precisam estar próximos da antena. Então, esse requisito tem que ser passado para o pessoal da mecânica, e o pessoal da mecânica tem que pensar em como alocar esses rádios o mais próximo possível das antenas. E aí tem que verificar outras interferências com outros subsistemas. Então, por isso que a gente trabalha com multidisciplinas, né? E cada uma dessas disciplinas elas tem que interagir entre elas para que possa ser construído um sistema que atenda a todos os requisitos aí de todas as disciplinas, todos os subsistemas, né? Aqui a gente entra agora na parte do sistema de controle de atitude do satélite, né? Aqui então tem um diagrama geral que mostra toda a parte dos sensores, a parte do computador de bordo e dos atuadores, né? Então, na parte dos sensores a gente vai ter aqui dados provindos da constelação de GPS, né, para fazer sincronização de tempo e tal, os sensores solares, sensor de estrela, toda a parte de sensor de giroscópio, magnetômetro, sensor de estrelas, para poder fazer toda a parte de determinação de atitude do satélite, saber para onde o satélite está apontado, né? E aí tem toda a parte do computador de bordo, onde que é processado e é embarcada a lei de controle, né, que vai possibilitar com que o satélite aponte para onde ele deve apontar, de acordo com os modos de operação do controle, que eu vou falar mais adiante. E aqui a gente tem toda a parte de atuador, né? Uma vez que você tem a determinação do seu satélite, de atitude do satélite, você tem que fazer a atuação, né, com rodas de reação, bobinas magnéticas e até propulsores para poder colocar o seu satélite com a atitude, o apontamento que ele deve ter, né, com as tolerâncias e imagens necessárias. E, obviamente, que todo o sistema de controle ele tem que interagir com o subsistema de OBDH, né, da plataforma, e com o sistema de comunicação, né, para a gente saber como é que está o sistema de controle, para onde está o apontamento, enfim. Então, aqui a gente tem um diagrama geral, né, da parte do sistema de controle, mais detalhado, e a interação com o outro subsistema, né, o OBDH, TTIC. E aqui a gente tem os modos de operação, né, alguns modos de operação do sistema de controle. Então, a gente tem desde o modo de detambre, né, que seria quando o satélite ele é ejetado, né, do veículo lançador ou da ISS, seja qual for o mecanismo que faz a ejeção do satélite em órbita, o satélite ele sai capotando, e aí ele entra num modo, né, que é o modo de detambre, que é para fazer esse descapotamento do satélite. E aí depois entra todo o modo de aquisição de atitude, onde aqueles sensores que eu mencionei anteriormente vai fazer a determinação de atitude para saber para onde que ele está apontando, e aí depois você entra nos outros modos, né, o modo nominal, que aí é você colocar o seu satélite apontando para onde que ele deve apontar, e também tem o modo safe, né, que é caso aconteça alguma coisa de irregular na plataforma, por alguma falha específica, ele pode ir para o modo safe, que é o modo de segurança, onde você consegue depois analisar o que aconteceu e aí
ficar num modo seguro, que não vai ter nenhum problema para a sua missão, né, vamos dizer assim. E também tem outros modos, como modo de manobra e tal. Agora falando um pouco do sistema de propulsão, né, que ele está junto com o sistema de AOX, mas aqui a gente traz as informações relacionadas apenas ao sistema propulsivo, né, então a gente tem alguns requisitos que a gente precisa ter do sistema propulsivo relacionado ao ΔV, por exemplo, que seria a quantidade, né, de propelente que a gente precisa ter para cumprir todo aquele CONOPS que eu apresentei anteriormente, a gente fazer aquelas manobras, tanto para separar os satélites, quanto para descer a altitude, quanto para mudar a topologia de voo de formação. Então, a gente precisa ter combustível para fazer isso, né, propelente, e aí aqui a gente tem alguns requisitos de estimativa baseado naquele cenário, né, que vocês podem ver aqui também à direita, né, a gente tem um gráfico que mostra desde o lançamento, né, em 500 km de altitude até ele chegar lá em 365, né, e aqui nessas regiões aqui que tem uma mudança nas curvas, são momentos em que o satélite faz manobras, né? Então, que ele gasta propelente para poder entrar na topologia do string of bits, por exemplo, que seria a separação entre os satélites, ou aqui, né, nesse momento aqui, que é quando a gente faz a descida de 400 e poucos quilômetros, 480, mais de 480 para 415, né? Então, a gente gasta bastante propelente para fazer essa manobra aqui. Então, aqui a gente tem a visão geral daquele conceito de operações, né, relacionado aí a altitudes e as manobras que devem ser feitas para a gente entrar em cada modo de operação. E aqui a gente tem uma matriz, né, uma tabela com algumas alternativas de propelente, de sistemas propulsivos, né, que atenderiam, então, a missão dessas duas. A gente fez um estudo com mais de 200 possibilidades de sistemas propulsivos, né, de diversos tipos, tanto químico, como elétrico, como gás frio, como a água, e aqui a gente traz as opções, né, que atenderiam àqueles requisitos que eu mostrei anteriormente, né, da missão da SAT-2, com relação a tempo de queima, empuxo, a potência, né, desse sistema, a quantidade de ΔV, e aí a gente faz uma análise para ver qual que seria o que atenderia aos requisitos da missão. E aqui a gente só destaca um sistema que seria esse GPDM, que está sendo desenvolvido pela NASA Marshall, que é um parceiro nosso, né, no projeto, e aqui algumas características desse sistema, né, então ele é um sistema dual mode, como o próprio nome sugere, então ele tem um sistema químico e um sistema elétrico, né? Então isso possibilita com que você faça, por exemplo, aquelas manobras que são manobras que consomem mais propelente, né? Para descida de altitude, por exemplo, você possa fazer com um empuxo maior através do químico, e você pode usar o eletrospray, né? Para você fazer manobras de atitude do satélite. Então esse sistema possibilita isso, né? Entrando agora na parte do subsistema de EPS, que seria de Electrical Power Subsystem, né? Então a gente tem aqui toda a parte vai desde a geração de energia pelos painéis solares até a parte que faz o condicionamento, né? Para você fazer a recarga das baterias e toda a parte de distribuição e condicionamento, né? Dessa energia que é gerada, para você distribuir essa energia para todos os subsistemas e payloads para que o seu satélite possa funcionar e você consiga cumprir a sua missão, né? Então, a gente realiza simulações, né, considerando nossos painéis solares, né, para poder levantar qual que seria o perfil de geração de energia, que é o que vocês podem ver aqui, né, em azul, e aí depois a gente faz toda uma análise para ver se esse perfil de energia ele consegue, é o suficiente para fornecer energia, para carregar baterias e para fornecer energia para os subsistemas, né, enquanto ele está em funcionamento, né. Então, é feita toda uma análise de potência para garantir que a gente tenha um power budget, né, positivo e que a gente consiga manter os instrumentos ligados durante o período em que eles devem estar ligados para fazer a missão, né, seja a missão científica, seja a missão de demonstração tecnológica. Aí aqui entrando um pouco na nossa filosofia de modelos, né? Então a gente tem aqui tanto a parte de modelos físicos quanto a parte de modelos matemáticos, né, vamos dizer assim, e aqui as fases do projeto. Então, fase A, fase B, fase C e a fase D. Atualmente a gente está no início da fase C, né, e aqui a gente consegue ver então quais são os modelos, né, que a gente tem
entregar o está desenvolvendo em cada uma das fases, né? Começando com o modelo 3D, onde a gente tem toda a parte CAD, né, dos subsistemas, né, e aí verifica as interferências e tal. Aí depois a gente entra no modelo de desenvolvimento, onde a gente começa a testar interfaces lógicas, né, de comunicação entre os subsistemas, né, aí até entrar no modelo de engenharia, que já seria ter o subsistema todo integrado, né, no modelo mais próximo possível do modelo de voo, com tanto a parte mecânica quanto a parte de hardware de cada subsistema, né, até a gente chegar no modelo de voo, que é o modelo que vai provavelmente ser lançado em órbita, né? E obviamente que durante toda essa fase a gente vai desenvolvendo os modelos matemáticos, né? Tanto o modelo CAD, que possibilita com que a gente verifique interferências, faça análises, tanto análise de vibração, análise térmica, análise dinâmica, quanto a análise de compatibilidade eletromagnética, né, com as diversas antenas e booms que a gente vai ter e tal, assim como modelos de radiação. Enfim, isso é feito durante quase todo o ciclo, em todas as fases do projeto, até a gente ter um modelo de voo final, né? Porque daí a gente vai atualizando e vai rodando os modelos matemáticos novamente, caso tenha alguma atualização, né? Uma atualização mecânica impacta no modelo de vibração, no modelo térmico. Então, a gente tem que constantemente estar atualizando esses modelos aí para estar o mais próximo possível da realidade, do que vai de fato ser desenvolvido e produzido, né? Manufaturado. E aí a gente depois na parte de verificação e validação, né? Onde a gente tem, então, esses modelos, né, que foram apresentados anteriormente, eles são construídos e pensados, esses modelos físicos, né, são desenvolvidos justamente para a gente ir fazendo a verificação e validação em cada etapa. Então, com o modelo 3D, a gente consegue pensar nos testes de integração, em análises dimensionais, como é que vai ser o estudo da cablagem, né? No modelo de desenvolvimento, existem alguns testes que têm que ser feitos, né, para garantir que está tendo a comunicação entre as interfaces lógicas de cada subsistema. O modelo de engenharia também, a gente faz alguns testes de day in the life, para verificar como que os seus subsistemas eles se comportam em esses testes, né? Testes de compatibilidade eletromagnética, testes de ciclagem térmica, de balanço térmico também é feito desses modelos, até chegar no modelo de voo, onde é feito os testes daí end-to-end, né, que seria o seu satélite com uma estação de solo, por exemplo, para verificar toda a cadeia, né, entre o satélite e todos os segmentos, né? E também os testes ambientais, né? Testes de ciclagem térmica, testes de vibração, né? Para garantir que o seu sistema ele está pronto e apto aí para ser lançado, né? Pelo veículo lançador. E aqui a gente tem um teste específico, né, que a gente quer fazer, que é um teste importante, que seria os testes de Hardening the Loop com o subsistema de AOX, né, que é um sistema muito crítico aí para a missão, né, e aí a gente pensa, então, em submeter o nosso satélite, né, a fazer os testes aí com o hardware, né, em equipamentos, em ferramentas aí, que possibilita com que a gente teste todo o nosso subsistema de controle, né? E aí garanta com que a gente vá ter um sucesso quando a gente lançar o satélite em órbita. E depois, então, uma vez dito tudo isso, né, da parte da engenharia de sistemas, entrando em cada um dos subsistemas, e a gente tem a forma que a gente faz o risk management, né, que a gente tem que fazer um gerenciamento de risco para garantir com que o nosso projeto ele consiga passar por todas as fases, né, onde a gente identifique os riscos e faça todo um plano de mitigação, né, para os riscos que a gente identificou. Né? Então, a gente tem que fazer a identificação, a análise, o plano e fazer o controle também dos riscos, né? Porque os riscos podem evoluir, tanto eles podem aumentar como diminuir de acordo com o desenvolvimento do projeto, né? Então, aqui a gente segue basicamente a metodologia da NASA, né? Onde a gente tem as matrizes de risco, né? Que classificam os riscos como baixo, médio e alto, e aí, então, seguindo essa metodologia, a gente levanta os riscos, né? A gente divide entre risco técnico e risco programático. Então, os riscos técnicos são relacionados ao subsistema, né, ao funcionamento e desempenho do seu sistema, e os riscos programáticos estão relacionados à parte de procurement, a parte de recursos humanos, por exemplo, acordos, né, que a gente tem que levantar. E aí a gente mapeia os riscos que a gente tem, né, nessa matriz, e aí a gente vai acompanhando esse risco
de acordo com o desenvolvimento do projeto, né? Então, os riscos que são riscos altos, a gente faz todo um plano de mitigação em cima desses riscos para que eles não possam ocasionar aí, problemas no desenvolvimento do projeto. E aqui a gente tem a parte dos riscos programáticos, né, que eu falei que está relacionado com a parte de acordos e tal, e aqui a gente tem o acompanhamento que é feito de acordo com o desenvolvimento do projeto. Em cada fase do projeto a gente tem que acompanhar esses riscos, né, para verificar se ele não aumentou, se ele não diminuiu, ou se ele se manteve estável durante a fase, né? Então aqui tem a matriz também para os riscos programáticos. E, por fim, aqui, a metodologia que a gente utiliza, né, que seria a metodologia ágil no desenvolvimento dos nossos projetos, né, onde a gente conta aqui, então, a gente tem as fases, né, que eu apresentei anteriormente, fase A, B, C, D, E e F, e aí, em cada uma dessas fases, a gente vai fazendo sprints, né, que seriam reuniões. Isso aqui, essa metodologia basicamente a metodologia ágil, é a mesma utilizada para software, só que aqui a gente faz uma adaptação que a gente está desenvolvendo no hardware, né? Então, os sprints acabam sendo mais longos, né? E aí você tem sprints que vão desde 2 semanas, onde você faz reuniões, onde a coordenação técnica, né? Ela levanta atividades e a gente passa para todo o time os respectivos subsistemas, eles fazem o desenvolvimento, depois, no final de uma semana, a gente vê como que está o desenvolvimento dessas atividades, e aí no final da segunda semana, a gente vê se a atividade foi concluída, se não foi, o que precisa para concluir a atividade, caso ela não tenha sido concluída. E aí a gente tem sprints maiores, onde a gente se reúne com os stakeholders, né, e aí vai fazendo toda essa evolução, porque mudanças podem acontecer durante o desenvolvimento do projeto. Então, a gente utiliza a metodologia ágil justamente por conta disso, né? Para capturar essas mudanças aí e garantir com que a gente entregue no final um produto, uma missão que vai atender às necessidades do stakeholder, né? E aí a gente tem também os sprints de missão, né? Que são os sprints maiores, mais longos, que são basicamente o que a gente chama de sprints que acontecem nas revisões de projeto, né? Então, a gente acabou de passar por uma revisão de projeto, que foi a PDR, e nesse sprint a gente senta com todos os stakeholders envolvidos, e aí a gente mostra a evolução do sistema até aquele sprint, né? E aqui, em cada um dos sprints, a gente vai entregando tendo alguns entregáveis, né? Alguns modelos que, de acordo com o que eu apresentei anteriormente na filosofia de modelos que nós temos, né? Desde os modelos físicos até modelos matemáticos também, a depender da fase que a gente está. E para fazer todo esse controle, a gente utiliza uma ferramenta aí que é o ClickUp, né, que é uma ferramenta que permite que a gente faça a divisão das tarefas, né, que vão ser distribuídas para cada subsistema, né, e aí depois possibilita que a gente faça um acompanhamento dessas tarefas, evolução, verificando tarefas que estão em aberto, que já foram concluídas, né, através dessa ferramenta aqui que é o ClickUp, que permite que a gente consiga ter um controle maior, né, do que está sendo desenvolvido. Então, tem aqui uma espécie de Kanban, onde a gente tem as atividades que devem ser feitas, né, e aí cada responsável por cada disciplina vai realizando a atividade, né, e controlando, né, através desse Kanban. Uma vez que a atividade é finalizada, ela é colocada em revisão, e aí a coordenação técnica verifica se a atividade foi fechada de fato, e uma vez fechada, então ela vai para a coluna de concluída, né. Caso seja necessário fazer alguma revisão, essa atividade volta, né, para a coluna de fazendo, né, e aí o responsável pela disciplina faz as modificações e alterações necessárias para que essa atividade seja concluída. Então, essa é uma ferramenta que a gente utiliza para ajudar a nos organizar no desenvolvimento, né, de um sistema complexo como esse que eu estou mostrando para vocês. E, por fim, aqui a gente tem, então, a timeline, né, do projeto SAT 2, né, desde do workshop de ciência, feito lá em 2021, até quando foi feita a parte do acordo do RTDE, em que o DCTA, né, assinou o acordo, participou desse acordo, até a parte de funding, né, onde a gente teve, de fato, o dinheiro vindo, né, pelos órgãos financiadores, né, e aí a alocação, né, na nossa fundação de apoio. E aí tem diversas marcos, né, importantes, as revisões de projeto, visitas que acontecem, que a gente mapeia nessa timeline, né, para mostrar a evolução do projeto até o momento atual, né. E aqui
foi a última grande marco, né, que aconteceu, que foi a PDR, né, do InterSat 2, que aconteceu agora no meio de março, né, de 17 a 19 de março, onde a gente mostrou, fez essa revisão com nossos stakeholders, né, nossos parceiros, e onde a gente foi aprovado aí para continuar o desenvolvimento e seguir, né, para as próximas fases, né? Então, a gente agora entrou na fase 6 do projeto e a gente continua desenvolvendo o projeto até o próximo marco, né, grande marco, que vai ser a CDR, né? E aqui a gente tem, então, uma imagem, né, dessa revisão de projeto que aconteceu agora em março, onde a gente apresentou o nosso sistema para o nosso stakeholder, onde tem uma comissão, né, uma banca que avalia o projeto, o desenvolvimento do projeto e dá o approval para continuar o desenvolvimento ou não do projeto. No nosso caso, a gente foi aprovado e aí a gente segue, então continua o desenvolvimento do projeto para as próximas fases, né? E, por fim, aqui a gente tem os parceiros, né, que estão participando do projeto, TASAT 2, então, uma parceria entre Brasil e Estados Unidos, né, onde a gente tem instituições aqui do Brasil e dos Estados Unidos também, que estão participando aí no desenvolvimento da missão InterSat 2. Bom, acho que é isso. Questões? Não sei se eu estourei meu tempo. Deixa eu só... Mas está tudo bem. Bom, obrigado pela aula aí, pela palestra excelente, Renan. Muito bom a gente saber que o InterSat 2 está evoluindo bem, né? Está avançando, foi aprovado aí na PDR, e muitos resultados aí já sendo obtidos. Né? Então, muito obrigado mesmo. Antes da gente abrir para as perguntas aqui, gostaria de comentar, né, que nós, aqui do grupo, o grupo E2MOC também tenta ajudar aí sempre que possível, né, nesses projetos. Inclusive, nós temos vários membros aqui do grupo, né, que têm os seus trabalhos de pós-graduação atrelados com os projetos do Centro Espacial ITA, no caso do InterSat 2, né, do CERN-ITA, assim como foi na missão do esporte, né. Então, aqui nós temos o caso do Bruno Schuster, que trabalha no CEI, lá na parte de órbita, né, orienta o trabalho de mestrado dele, né. Temos o Gabriel Góes, que trabalha na parte do AOCS, né. Então, o Bruno também, que também está na parte do Bruno Fernandes, né, que está na parte de controle. Então, a gente sempre tenta aí, fazer essa sinergia entre a academia, a parte de pesquisa, né, juntar, pegar os problemas, né, que surgem durante os projetos e usar isso aí como temas para os trabalhos de mestrado e doutorado, né, de forma que a gente consiga contribuir cientificamente para a parte da literatura e também resolver os problemas, né? A gente, como na parte de engenharia, a gente tem que resolver problemas reais e não criar e inventar problemas. Então, é isso que a gente tem feito aqui no ITA, né, no Centro Espacial ITA, no Grupo E2MOC, aqui na pós-graduação, tentar juntar a parte de pesquisa com a parte de projeto e juntos, né, a gente ir evoluindo. Esse é um comentário que eu gostaria de deixar registrado aqui. Bom, então agora a gente abre para perguntas, né? Começando, então, como eu falei, quem quiser pode escrever no chat a pergunta ou comentário, ou levantar a mãozinha e a gente vai dando prioridade aqui por ordem, né, de quem for se manifestando. Então, professor Fabiano, do INPE, mais uma vez aí agradeço aí pela participação aqui no nosso seminário. Fica à vontade para fazer sua pergunta, comentário para o Renan. Obrigado, William. É um prazer estar participando aqui das palestras aqui são todas super interessantes aqui da palestra da 2MOC. Estou com dificuldade aqui no meu vídeo, acho que não sei se vou conseguir fazer ele funcionar, mas a pergunta acho que consigo fazer. As perguntas. Na verdade, eu tenho várias perguntas, eu achei muito interessante aí a apresentação, tá? A missão realmente bem bacana, super interessante aí com vários aspectos, tanto a parte científica quanto a parte de desenvolvimento tecnológico. Eu, na verdade, fiquei mais curioso com a parte aí do desenvolvimento tecnológico, né, da geolocalização por RF. Então, eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira delas é em relação a essa órbita de 45 graus, né? Tem alguma razão para que a órbita tenha essa inclinação? Eu entendi a parte de altitude, da variação de altitude, uma questão, um requisito da parte científica, tá? Mas a inclinação também é por conta disso, de algum requisito da parte científica? Não, a parte da inclinação, ela
foi definida, né, por conta a gente tem os segmentos, né, então o segmento espacial, lançamento e os segmentos do solo, né. A gente do Brasil, a gente está responsável por desenvolver a parte da plataforma, segmento espacial e alguns payloads, né. E os nossos parceiros americanos, eles vão ser o responsável por fazer o lançamento, né. Então, obviamente que como a gente tem essa missão científica que visa estudar esse fenômeno da bolha de plasma, que acontece nessa latitude, né, do Equador, que vai de menos 35 a 45 a 35 graus de latitude. Então, isso foi levado em conta, né, para poder fazer esse requisito de inclinação. Então, obviamente que tem esse requisito da parte científica, e também ele cobre toda essa região da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, né, essa inclinação, e também por conta que quem vai fazer o lançamento seriam nossos parceiros, né, e aí eles definiram essa região como a provável para fazer o lançamento, né, então é um requisito que vem do segmento lançador, que no caso vai ser responsabilidade dos americanos. Sei. Então, ok. É engraçado porque 45 graus, né, a maioria dos lançamentos, a não ser que seja para a Estação Espacial Internacional, que seja por isso que eles estão colocando ser usado algum voo para lá, mas a maioria são órbitas polares, então Exatamente. de alta inclinação, então Exatamente. Curioso ser 45 graus. A maioria dos lançamentos normalmente acontece realmente para órbitas polares, né? Então, o que tem mais comum no mercado, vamos dizer assim. E realmente, geralmente, quando é feito de média inclinação, é feito pela ISS. Porém, o que a gente está considerando nesse momento, né, é uma missão específica, que é uma missão da SpaceX, que eles começaram a fazer o lançamento para órbita de média inclinação, que seria o lançamento utilizando a missão Bandwagon, né, da SpaceX, um Falcon 9, né, que eles estão fazendo esse lançamento, eles já fizeram 2 lançamentos para essa inclinação, de 45 até 55 graus de inclinação, mais ou menos, né, porque tem algumas empresas que estão interessadas em lançar satélites nessa órbita, né, justamente porque eles querem fazer estudos nessa região do globo, eles não querem que o satélite fique passando na órbita polar. Então, é um exemplo, por exemplo, a Hawkeye. Eles têm satélite que tem uma missão similar à Eutelsat 2, que é fazer geolocalização utilizando RF também, e essa empresa lançou alguns satélites nessa missão da Bandwagon de 45 graus de inclinação, né? Porque eles estão interessados justamente nessa faixa aí de média inclinação do Equador. Então, por isso que eles estão sendo lançados nessa região. O Eutelsat 2 é a mesma coisa, né? Então, a gente tem a parte de ciência, que o interesse é nessa faixa aí de menos 35 a 35 graus de latitude para a parte científica, e isso também atenderia, então, essa parte da Zona Econômica Exclusiva Brasileira, né? Toda a costa do Brasil seria atendido por essa inclinação. Então, não faz sentido a gente colocar o satélite numa órbita polar, apesar de ser mais comum a gente encontrar lançamentos para isso. Mas como a responsabilidade de lançamento vai ser dos nossos parceiros americanos, né? Então, e existe essa possibilidade de lançar através dessa missão da SpaceX que eu mencionei anteriormente. Então, é por isso que a gente está considerando essa inclinação. Perfeito, perfeito. Outra dúvida é em relação, você comentou da Hawkeye, né? Realmente é uma empresa aí comercial, já tem uma constelação, acho que, não sei, mais de 20 satélites, se não me engano, aí vão para geolocalização de RF, né? As bandas de RF que vocês estão considerando são as mesmas da constelação Hawkeye ou é diferente? Não. Excelente pergunta. Não são as mesmas bandas, porque no caso da Hawkeye, ela é uma constelação, são satélites dedicados, né, para fazer a geolocalização. Então, eles estão considerando desde o VHF até, acho que a banda KA, se não me engano. Então, um espectro muito grande de bandas, né. No nosso caso, a gente vai estar focado em uma banda específica, que seria a banda S, né. Banda S, isso. Porque a gente já tem, né, não é uma missão dedicada, né, para fazer geolocalização, então a gente tem a missão científica também, e isso ocupa espaço, né, de instrumentos e tal, e tem todos os booms, né, então se a gente colocasse mais bandas, isso acabaria conflitando com os payloads, né, entre o payload científico e de demonstração tecnológica. Então, o objetivo é demonstrar a capacidade da gente fazer a geolocalização em uma banda, né, que seria a banda S. A gente também está estudando a banda X, né, uma vez que essas embarcações, né, elas trabalham bastante na banda X e banda S, que são onde tem os radares, né, vamos dizer assim. Então, essas são as duas bandas que a gente está
estudando para fazer como foco do Missão Testatite 2. Aí, no futuro, outras missões podem trabalhar com um aspecto maior de bandas. E aí vocês utilizariam as mesmas antenas banda S e banda X que são usadas para o download de dados e para telemetria, como as antenas da carga útil RF? Não, seriam separados, né? Seriam separados. A parte de TTC e de download de dados seria uma antena específica e depois, né, prever, fazendo parte do sensor de RF, umas antenas separadas, né? Até por conta do tipo de técnica que a gente vai utilizar. Então, não poderia ser a mesma de descida de dados. Não, beleza. E pelo que eu entendi, essa parte da geolocalização está sendo toda desenvolvida aí no ITA mesmo, né? A carga útil de geolocalização. Exatamente. A gente está desenvolvendo aqui no ITA. Esse é um sensor, esse é um instrumento, é um payload que é de responsabilidade do ITA. Então, a gente vai fazer toda a parte de desenvolvimento do hardware, né? E também a solução de algoritmo a gente vai estar desenvolvendo aqui. Atualmente, a gente tem um major que está trabalhando no algoritmo de geolocalização, né? Ele está fazendo o doutorado dele na Utah State University, de dupla titulação, né? Utah e ITA. E ele está trabalhando em um algoritmo aí para a gente fazer, embarcar, né, nesse nosso sensor e fazer geolocalização com uma técnica. Existem outras técnicas que a gente está estudando também, a qual até o professor Wheeler ele vai estar trabalhando, né, com o aluno dele, mas então os algoritmos e os sensores vão ser desenvolvidos aqui no ITA, no Brasil. E no caso, ainda em relação à carga útil de RF, né, o Hawkeye ele usa lá aquele clusterzinho com 3 satélites, né, para fazer a geolocalização, mas nós sabemos que tem outra constelação que não usa o clusterzinho de 3 satélites, usa um satélite só, usa aquele, como é que é? Angle of Arrival, se não me engano, né? E no caso de vocês, bom, são 3 satélites, eu suponho que vocês podem chavear de uma técnica para outra, ou vocês vão usar só similar ao que está sendo feito o Hawkeye. Ou seja, no caso da geolocalização, vocês estão sempre considerando um cluster de 3 satélites. Excelente pergunta. A técnica que está sendo desenvolvida pelo Major Noronha, que eu comentei anteriormente, é a Angle of Arrival, na qual, com um satélite só, a gente conseguiria fazer a geolocalização de um alvo, né? Existe também a técnica de TDOA e FDOA, que pode ser utilizada, e você precisaria de um cluster de satélite, né? Visualizando, né? Recebendo o sinal do seu target ao mesmo tempo. E por isso a gente está considerando também ela, uma vez que a gente vai ter aquela topologia que eu apresentei, né, de voo de informação que possibilitaria isso, então a gente está pensando em ter as duas técnicas, né, tanto a Angle of Arrival quanto a TDOA e aí pode até a FDOA, né, no caso da Hawkeye, por exemplo, eles utilizam a mista, né, TDOA e FDOA, então a gente está pensando nisso também. Oh, excelente, excelente. E também ainda eu estou fazendo muitas perguntas, Will. Se for demais, eu paro aqui. Mas é que realmente essa missão é muito interessante, realmente. Né? E no caso aí do processamento a bordo, né, da determinação da geolocalização, eu não entendi direito quando você comentou nessa parte. Leva muito tempo para fazer o processamento dos sinais? Eu não entendi direito. E aí como que seria feito isso a bordo? Gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa parte. Tá. Com relação ao processamento a bordo, a gente vai ter um instrumento, né, um payload, que está sendo desenvolvido pelo Utah State University, que é o LACE, né, que ele vai possibilitar com que a gente faça o edge computing, que seria esse processamento a bordo do satélite, né. Então, ele vai ser um computador né, que vai ser embarcado, no qual ele conta com um conjunto de FPGAs, né, e aí esse algoritmo que a gente está desenvolvendo, por exemplo, do Angle of Arrival ou do TDOA, a gente vai poder embarcar esse algoritmo em uma dessas FPGAs, que vai ter esse computador de bordo, e aí o processamento pode acontecer a bordo, né. Talvez não todo o processamento, mas boa parte desse processamento possa acontecer a bordo, e aí a gente desça só parte dos dados, só parte da informação. A gente tem que analisar ainda, a gente não chegou na etapa de quanto tempo que demora, por exemplo, para fazer o processamento, por exemplo, de um sinal de RF que a gente recebe. A gente vai entrar nessa fase agora, que é fazer alguns testes em solo, né, para ver tempo de processamento, eficiência e tal. Beleza, ótimo. Ainda tenho mais perguntas aqui, Willer e Renan.
Na parte da plataforma em si, né, aí já saindo um pouco da carga útil RF, a plataforma 16U, né, vocês pretendem desenvolver a parte mecânica, né? Eu vi que a parte dos equipamentos vocês vão estar adquirindo aí no mercado no comercial, né, equipamentos comerciais, mas a parte mecânica em si, vocês pretendem fazer aí no ITA mesmo? A produção, a manufatura da parte mecânica, né, da estrutura do satélite? Sim, toda a estrutura do satélite a gente pretende fazer no Brasil, não no ITA, mas em empresas, indústrias aqui do Brasil, porque a gente já aplicou isso, né, no esporte, então a estrutura do esporte ela foi desenvolvida também no Brasil, no nacional, né, em indústrias aqui em São José dos Campos, e a gente pretende seguir a mesma filosofia para a estrutura do Itasat 2, então fazer o desenvolvimento aqui no Brasil. Ok. No caso, uma animação que você mostrou, eu fiquei com a impressão que os painéis solares são móveis, é isso mesmo? Sim, os nossos painéis solares eles vão possuir a capacidade de fazer o traqueamento do sol, né, para justamente aumentar a capacidade de geração de energia, para suprir energia para todos esses subsistemas, né, que eu mencionei anteriormente. Então, a gente vai ter essa capacidade de fazer traqueamento. E essa parte do painel solar também é prevista, eventualmente, a aquisição no Brasil? Não, essa daí a gente está fazendo a cotação com empresas de fora. Certo. Uma dúvida também que eu fiquei na parte aí mais de controle de atitude óptica mesmo, né? A parte da coordenação do voo, informação, né? Principalmente no caso aí bom, eu acho que nos dois casos, tanto na missão científica quanto na tecnológica, eu tenho que ter um posicionamento, um determinado posicionamento, né? Aí você vai ter comunicação entre os satélites para fazer essa coordenação de onde quem está quem, se alguém precisa fazer alguma alteração, e essa coordenação ela é autônoma ou não? Como é que vocês estão pensando do ponto de vista de arquitetura aí de AOX? Boa. A gente não tá sendo previsto, né, ter Intersat Link, né? Então, comunicação entre os satélites. A gente está desenvolvendo nosso sistema de comunicação para se comunicar com os satélites da Iridium, né? Então, entre esses satélites sim, mas entre os satélites da constelação Intersat 2, da formação, não está previsto ter Intersat Link. E a gente prevê ter desenvolvimento, né, de uma autonomia para a missão Intersat 2, né? Muito por conta das manobras que a gente vai fazer e das diversas objetivos e missões que a gente está prevendo ter uma certa... E da capacidade que a gente vai ter a bordo do satélite também, né? Por exemplo, com o processamento do LACE, né? Que seria o computador que vai fazer o Edge Computing, a gente está pensando em desenvolver uma certa capacidade de autonomia da missão Intersat 2. Porém, isso ele vai estar entrando como enhancement criteria, né? Critérios avançados, vamos dizer assim, da missão. Não é o critério mínimo da missão, mas a gente está pensando e está desenvolvendo toda a nossa arquitetura pensando em ter essa capacidade de autonomia a bordo do nosso satélite. Perfeito. Aí você comentou aí do Iridium, né? Eu achei também muito interessante, tá? Uma característica dessa missão de você poder usar, né, uma constelação, ou seja, você está fora de visada da sua estação de solo e você mesmo se conseguir se comunicar. Achei realmente acho que é inédito aqui nas missões brasileiras embarcar essa propriedade. Tá? E a minha dúvida você acha que é possível, usando a banda L, para também baixar dados de carga útil de RF, ou não tem capacidade, não tem banda para isso? Quer dizer, a quantidade de dados de RF é muito grande, não teria nem capacidade para baixar dados de RF. Isso é uma coisa que a gente vai ter que analisar, né? Como você falou, a banda L tem um low data rate, né? Então a gente não conseguiria descer dados para ser processados, obviamente, né? Mas dependendo da capacidade que a gente tenha de fazer o processamento a bordo do satélite, né? Se a gente conseguir fazer o processamento dos algoritmos de geolocalização completo a bordo do satélite, talvez a informação só, tipo, pode dizer, ó, a latitude e longitude do alvo que a gente está identificando como suspeito, né, de ter algum ilícito, talvez essa informação possa vir através da banda L. Mas aí teria que ser feito todo o processamento a bordo. Agora, caso contrário, a gente não conseguiria porque é um canal de taxa de dados muito baixo, né, a banda L. Então, é só para informações bem pontuais mesmo. Muito bom, muito bom. Eu estou me encaminhando para os finalmente aqui, Willer e Hanner.
No caso é mais uma questão agora de programáticos aí, de como é que está sendo desenvolvida a missão, né? Achei legal, vocês já chegaram no PDR, né? A missão, hoje, você falou que vocês tiveram financiamento, eu acho que da FINEP, se não me engano, lá no início. Hoje vocês qual é as principais fontes de financiamento hoje? A EB está financiando alguma coisa? Sim, a gente tem financiamento da FINEP e da EB por parte do Brasil, né? Certo, não, perfeito. E aí a ideia de vocês é fazer, assim, os próximos grandes, por exemplo, o CDR, vocês têm já uma previsão de quando vocês pretendem fazer, realizar? A princípio, a CDR está prevista para acontecer no ano que vem, acho que no primeiro semestre do ano que vem. A CDR está prevista para acontecer. No primeiro semestre, né? É. Digamos assim, uma data agora, no momento de estimativa de vocês terem o Flight Model pronto, vocês têm já alguma ideia de quando possa acontecer? Sim. Início do segundo semestre de 2027. É a data nesse momento, né? Obviamente que as coisas podem mudar e tal, cronogramas podem haver alterações, mas nesse momento é para o início do segundo semestre de 2027 e também o lançamento da estaria previsto para o segundo semestre de 2027, nesse momento. Certo, não, perfeito. Poxa, muito obrigado aí, Renan, pelas informações, muito boa, parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu desejo bastante sucesso, tá? Realmente uma missão bem legal, bem interessante e bem desafiadora, né? Realmente para vocês aí, com certeza. Obrigado, William. Eu que agradeço pelas perguntas. Obrigado, Fabiana, pela participação. Renan, o Sérgio escreveu aqui no chat, né, parabenizando aí pela apresentação e fazendo uma pergunta, né, qual seria a expectativa de capacidade de identificação de pontos de RF simultâneas pelo payload detector de RF e precisão do local da fonte identificada? Muito boa. A gente está com... Existem alguns requisitos, alguns critérios mínimos de sucesso, né, no qual a gente tem levantado para demonstrar essa capacidade de geolocalização. E nesse primeiro momento, né, a gente está considerando de fazer essa identificação de, no mínimo, 3 alvos, né, 3 dark ships, né, que a gente chama de alvos não colaborativos, né, simultaneamente com o nosso sensor de RF, né. E isso seria o critério mínimo de sucesso. Obviamente que aí agora a gente está estudando e avaliando melhor quais seriam, né, os impactos, né, para a gente detectar múltiplos alvos, né. Então isso aí traria algumas complexidades, obviamente, mas como critério mínimo de sucesso, a gente está pensando em 3 alvos simultâneos de navios não colaborativos, né. E a precisão, a gente está, acho que atualmente a gente está considerando menor de que 5 quilômetros, se eu não me engano, eu preciso checar depois, mas essa seria a precisão, a acurácia, né, que a gente está pensando aí para fazer essa localização desses alvos. Então, só complementando essa parte, que eu trabalho um pouco nessa parte do algoritmo do TDOA e o TDOA que a gente tem pesquisado, né? Isso vai depender muito, Sérgio, da geometria ali, da formação de voo que a gente estiver operando, né? Se os satélites estiverem na configuração orbital, isso prejudica muito a precisão da geolocalização. Agora, se a gente conseguir, na outra configuração da formação, onde você tem um dos satélites fora do plano, aí você já consegue uma precisão muito melhor, né? Chegando na ordem aí de centenas de metros de precisão. Mas, claro que isso envolve hardware, certezas e muitas coisas, né? Que a gente ainda está em análise. Exatamente. Bom, agora, o Vinícius quer fazer a pergunta. Vinícius, fica à vontade de fazer a pergunta para o Renan. Obrigado, William. Obrigado, Renan. Primeiro, eu queria muito agradecer esse seminário. É bom pra caramba, como estudante aqui de aeroespacial. Ver as pessoas por trás das missões, isso é bem legal, de verdade. São 2 perguntas rápidas. A primeira é sobre o uso da inteligência artificial. Eu queria entender que critérios vocês levaram em consideração para calcular a capacidade de processamento embarcada para conseguir rodar a inteligência artificial, né? Notadamente, ela consome bastante recurso computacional. E o que vocês pretendem testar com essa inteligência artificial embarcada? Se é gerenciamento de saúde da missão, se é gerenciamento de hardware, se é a pilotagem do satélite. Qual que é a grande demonstração com a IA embarcada? Excelente pergunta. Então, a gente está fazendo algumas análises, né, e pensando, né, do ponto de vista da IA,
a gente está pensando muito na questão da autonomia, que eu comentei anteriormente, então a gente quer que o nosso satélite tenha uma certa autonomia, tanto para fazer a operação, né, então algumas manobras, né, principalmente por conta da complexidade que isso envolve, então, como a gente tem que colocar o satélite em um voo de formação e manter o satélite nessa formação, não é simplesmente colocar e deixar lá, a gente tem que colocar e fazer o station keep, né, que é verificar se ele não está dispersando e, obviamente, que a gente vai ter as tolerâncias daí também para acontecer essa dispersão. E para fazer isso, né, se a gente fizer inteiramente utilizando ground stations, né, isso acaba aumentando a complexidade da operação, né, o time de operação, isso aumenta muito a complexidade e também a utilização de ground station para fazer isso, né? Então a gente vai ter a nossa estação de solo no ITA, mas a gente pode também contratar ground station as a service para tentar aumentar isso, mas mesmo assim isso aumentaria, então a complexidade e custo também envolvido. Então a parte nesse momento que a gente está pensando, né, de aplicar inteligência artificial, seria na parte de operação da missão, né? Aí utilizando aquele computador de bordo que eu falei, que conta com um conjunto de FPGAs, né, que permitiria a gente fazer isso. Então, a gente poderia utilizar aceleradores nesses FPGAs para poder rodar esses algoritmos de geolocalização, de otimização, né, e de machine learning e IA. Obviamente que daí tem que ser feito um estudo para otimizar esses algoritmos, né, para que eles consumam menos, né, até porque a gente tem restrições com relação à potência disponível e tal. E também, aí seria a parte dos instrumentos, né? Então, a parte de clima espacial, a identificação da bolha de plasma, os responsáveis por fazer isso, né, que é o pessoal da Utah State University, que também está desenvolvendo esse computador de bordo para fazer edge computing, eles vão aplicar algoritmos, né, para fazer essa identificação desse fenômeno a bordo, utilizando IA. Eles já têm estudos, né, machine learning, estudos que demonstram a capacidade de fazer essa identificação de bolhas de plasma a bordo, né? Inclusive tem alguns artigos que eu posso depois mandar para você, se você tiver interesse, que eles vão estar utilizando aí nesse computador de bordo para fazer edge computing. Então, do nosso ponto de vista, a gente está pensando mais em machine learning e em IA do ponto de vista operacional, né, da missão. Mas existem alguns payloads que vão estar pensando no ponto de vista de processamento de dados dos instrumentos, né, dos próprios sensores, né. Então, tem o pessoal lá da Utah State que está pensando do ponto de vista da bolha de plasma, e também tem o pessoal aí da NRL que vai estar pensando do ponto de vista de imagens, né, de fazer, então, todo o processamento e utilizar algoritmos de machine learning e inteligência artificial para fazer o processamento de imagens a bordo. Então, é basicamente isso que a gente está pensando com relação a esse tipo de algoritmo. Entendido. Realmente, capacidade de processamento, então, vai ser bastante exigida. Beleza. Obrigado pela resposta e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Bom, aí temos o Ramon aqui também parabenizando pela apresentação, o Olímpio, que agradece a todos pela participação. Renan, vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui também, para te fazer aqui mesmo. Com relação ao modo SLIO, que você coloca lá na parte de controle, né? Qual que seria esse modo SLIO? E aproveitando outra também que está relacionada, né? No esporte, a gente tinha um requisito de fazer uma manobra de rotação em torno dos eixos para calibração do E-Field, né? Até estava conversando isso com o Gabriel essa semana. Agora, no Passat 2, existe esse requisito ainda ou não existe mais? Boa. Essa é uma que eu até estava conversando com o Gabriel sobre isso aí, e eu tenho que perguntar para o Sr. Charles, né, que é o responsável pelo instrumento, para verificar se a gente vai precisar fazer essas manobras, né? Porque no esporte a gente tinha 2 E-Field Probes, né? E agora no Intelsat 2 a gente está colocando, eles estão colocando, né, todos os elementos, diminuindo a quantidade de elementos sensores. Então vai ter só um E-Field Probe. Então, até o momento, a gente não identificou nenhum requisito que nos diga que a gente tem que fazer alguma manobra para calibração, mas é uma coisa que a gente tem que verificar com eles para ver a necessidade disso, né? Se isso vai ser um requisito para o Intelsat 2 também. Então, é uma coisa que eu preciso checar com eles. Perfeito, tá bom. Isso aí é uma coisa que pode aumentar a complexidade do controle. Mas só para contextualizar, né, o E-Field, eles são os probes, umas antenas que tinham esporte para cada lado, que mede a diferença de campo elétrico, né, quando ele passa ali na ionosfera, né, dentro das bolhas de plasma. E isso aí começava a saturar e ele precisava fazer essa calibração desses instrumentos.
e daí por isso tinha um requisito que você precisava fazer uma rotação, né? 2 rotações completas para cada lado em cada um dos 3 eixos. Então é um modo de atitude especial que tinha e é uma coisa bem, assim, não é tão simples de ser feito, né, em termos de projeto de controle. Então é isso que a gente vai ter que ver se realmente o Itasat 2 também vai manter esse requisito ou não. Né? Isso, exatamente. Muito bem, perfeito. Mais alguém tem mais uma pergunta para o Renan, algum comentário? Então a gente pode ir caminhando aqui para o encerramento do seminário de hoje. Renan, novamente, muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado aí pela essa excelente apresentação. Se você quiser fazer alguma consideração final, palavras finais aqui, pessoal. Nossa, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite aí. É uma honra, né, de estar apresentando aqui para o Grupo E2MOC, né? Então, deixo o meu contato ali para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato. A gente está sempre no Centro Espacial ITA de portas abertas aí para falar com o pessoal e ajudar a esclarecer as dúvidas e entender melhor os projetos, as missões que nós estamos desenvolvendo no Centro Espacial. É um prazer muito grande para a gente poder estar apresentando, né, nossos projetos e disseminando o que a gente está fazendo, o conhecimento que a gente está adquirindo no Centro Espacial ITA. Então, muito obrigado, Vida, pelo convite, e é isso. Excelente, excelente. Parabéns, Renan, aí pelo trabalho, realizado, pela equipe também. E é isso aí, pessoal. Então, obrigado aí a todos pela participação e espero vocês aí no nosso próximo seminário. Um grande abraço aí, bom final de semana a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.